Estamos de volta para a segunda parte do nosso tema missiologia. E nós vamos até tocar o céu, se crer. Nós vamos falar neste momento que só faz missão quem atingiu a consciência do ser e saiu de toda a ilusão do ter. Ser alguém é melhor do que ter algo. Para você ser, para você ter, você primeiro precisa ser. Nós não podemos ser, nós não podemos adquirir alguma coisa se nós não estivermos dispostos a ser alguém. Deus, ele tem um galardão para dar para cada um, segundo as suas obras. Para nós alcançarmos esse galardão, nós temos que estar dispostos a obedecer o seu ID. Temos que estar dispostos a pregar a sua palavra, a anunciar o seu evangelho. Em relação à missão, quando se fala da missão da igreja, a missiologia ela ajuda a igreja e o missionário a levar em conta o seu contexto missionário de tal modo que o evangelho seja transmitido mais claramente em relação à audiência e mais fielmente em relação a Deus. Por isso o escritor Orlando Costas diz que a missiologia jamais poderá ser um substituto à participação e ação missionária, mas sempre deve levar a estas. Isso significa que o estudante de missiologia jamais poderia ser um substituto à participação e ação missionária, mas sempre deve ficar somente no que aprendeu teoricamente, mas vivenciar essa teoria. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que não é tão importante você estudar missiologia, mas é importante você levar a prática da missiologia. É uma das matérias que mais nos pede para que venhamos praticar. Porque estudar missiologia é muito bom. Saber história de missionários, como fazer missões, o que é a missão, quando começou a missão, quem foram os primeiros missionários, tudo isso aí vai fazer parte do nosso estudo. Mas se nós não abrirmos o nosso coração e dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que venha colocar em nós o desejo missionário, para que nós venhamos praticar a obra missionária, para que nós venhamos alcançar as vidas que estão precisando ser alcançadas. Isso tudo que nós estamos estudando aqui vai ser vão, se nós não colocarmos em prática. É muito importante que nós venhamos colocar em prática tudo quanto nós estudamos, tudo quanto nós aprendemos, porque fazer missões é muito melhor do que estudar missões. Então, que a partir de hoje você seja um missionário, não somente pelo fato de você estar estudando aqui um curso de missões, mas pelo fato de você praticar missões. Missão não é coisa de homem, mas de Deus. Não por Deus, por isso o seu estudo é de grande importância e de urgente necessidade. O primeiro missionário que a Bíblia relata, quando Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, que muitos já sabem de cor. E lá nos fala que ele olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então Deus, ele enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo foi enviado como o primeiro missionário a esta terra, para pregar a palavra, para levar a liberdade aos cativos, para
levar, né, a libertação para aqueles que estavam oprimidos, escravizados no pecado, escravizados pelo diabo, né, para trazer a salvação a este mundo. Né? Jesus Cristo, ele foi o missionário, né, que, como foi profetizado no livro de Isaías 61, né, o livro do profeta messiânico, né, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né, para pregar a liberdade aos cativos, para pregar, né, salvação àqueles que necessitavam de salvação. Então isto, meus amados irmãos, é o que nós também devemos continuar fazendo. Por quê? Porque quando Cristo ele subiu para o céu, ele nos designou para dar continuidade à sua obra de missão aqui na terra. Então nós somos missionários constituídos por Cristo para pregar a palavra de Deus. Para ser missionário, não precisa ter um título de missionária ou de missionário. Para ser um missionário, você apenas precisa ter Jesus Cristo no seu coração, ter aceitado Jesus como Salvador da sua vida, né? Como disse, né, Spurgeon, né? Ele falou que se uma pessoa diz, né, que aceitou a Jesus, mas ele não sente o desejo de fazer missões, alguma coisa está errada na vida dele. Né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, a primeira vontade que vem em nossa vida é levar esta palavra para aqueles que ainda não alcançaram, para aqueles que ainda não foram alcançados por esta palavra. Então nós temos que estar pregando esta palavra, temos que estar anunciando, temos que estar em todo momento anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Amém, meus amados irmãos? Nós vamos falar agora sobre a síntese histórica do povo de Deus. Durante toda a sua história, o povo de Deus passou pelo que podemos chamar de altos e baixos. Desde que Adão pecou, iniciou-se na humanidade a grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus, por ser este o agente de Deus entre a humanidade perdida. O alvo final de Satanás é destruir qualquer conceito que venha fazer o homem buscar a Deus. As suas estratégias parecem que não se envelhecem. Quando ele não consegue levar o homem a um ceticismo total, no mínimo ele culpa Deus por todos os males que ele mesmo causa na vida do homem. Como está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5, quando fala da queda do homem. O primeiro casal, Adão e Eva, foi criado relativamente perfeito, porque somente Deus é absolutamente perfeito. Mas, como todos nós sabemos pelos registros bíblicos, Satanás os seduziu ao pecado. O propósito de Satanás era fazer o homem o seu aliado e, por fim, inimigo de Deus. Mas o seu plano foi frustrado porque Adão pecou, imediatamente Deus lhe providenciou um Salvador. Gênesis 3:15. Da semente da mulher nasceria o homem que pisaria na cabeça da serpente. Ali mesmo Deus profetizou o nascimento de Jesus Cristo para morrer na cruz e dar a oportunidade da salvação para todos aqueles que pecaram, para todos aqueles que através do pecado de Adão foram contaminados com o pecado. Mas imediatamente Deus já profetizou no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele disse: da semente da mulher nascerá o homem que pisará na cabeça da serpente. Então, nós vimos aqui, que Deus prometeu ferir a cabeça de Satanás através da semente da mulher, Jesus Cristo, que ele havia, da semente da mulher que ele havia seduzido. Mas como todos nós sabemos, esta vitória custou muito caro, o preço do sofrimento e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Satanás estava ameaçado a ter a cabeça esmagada pela semente da mulher, imediatamente ele procurou fazer com que a semente da mulher, aquilo que ele fez com a mulher, quando nasceram os primeiros filhos da mulher, como Caim e Abel, eles procuraram torná-los seus inimigos e aliados, a fim de que simultaneamente ele se tornasse inimigo de Deus. Satanás não quis extinguir a humanidade, e ainda que quisesse, não podia. Nós vimos aqui que desde o início, o diabo já procurou
perturbar a semente da mulher. Por quê? Porque toda semente que nascesse da mulher era uma ameaça para ele. Né? Por quê? Porque Deus havia profetizado: da semente da mulher nascerá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então, quando nasceu Caim e Abel, ele já procurou ali colocar uma divisão, colocar ali uma discórdia, fazer com que os dois viessem, né, a brigar, até o fato, né, de Caim, né, matar Abel. Então, é isso, irmãos. O inimigo, ele anda sempre, ele sabe quando Deus tem um plano na vida do homem. Né? Ele sabe que Deus, ele tem um plano de salvação e ele fica procurando frustrar os planos de Deus na minha e na tua vida. Muitas vezes ele coloca, né, ele fica colocando picuinhas, colocando coisas, né, para atrapalhar com que você venha caminhar para a igreja, com que você venha fazer a obra de Deus. Às vezes tem pessoas que são escolhidos por Deus, como são missionários, são pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, muitos obreiros da casa de Deus que hoje nós passamos aí nas biqueiras, passamos aí nas cracolândias e encontramos eles aí caídos, né, na sarjeta. Por quê? Porque o diabo sabe do plano que Deus tem naquela vida e ele procura, né, fazer com que aquela vida venha fraquejar, venha parar no meio da caminhada. Mas o próprio Deus, ele disse que aquele que põe a mão no arado não pode, não deve olhar para trás. Então, meus amados irmãos, nós não devemos olhar para trás. Nós temos uma missão e nós devemos seguir nesta missão firmemente até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Além de Abel e Caim, Eva teve um outro filho cujo nome era Sete, o qual ficou como substituto de Abel, que Caim havia matado. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25. O início da humanidade foi um período de muita turbulência, porque Satanás trabalhava freneticamente a fim de não ter a cabeça esmagada. Ele estava preocupado com a semente da mulher que iria esmagar a sua cabeça. Então ele lutava contra toda a humanidade. Parece que houve um grande período de silêncio entre o Criador e a criatura, porque somente nos tempos de Enos, filho de Sete, neto de Adão, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 4, 26. Além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram outros filhos, cujos nomes não foram registrados na Bíblia. Gênesis 5, versículo 4. De lá para cá, Satanás trabalhou desesperadamente a fim de não ter a cabeça esmagada. Mas não teve jeito, aleluia. Sempre que Deus levantava um homem com muito poder para causar uma revolução no meio da geração pecaminosa, com certeza Satanás pensava que fosse ele a pessoa que lhe esmagaria a cabeça. Por isso ele empregava todos os seus esforços a fim de destruir esse tal homem. Porque o diabo sabia que Deus falou iria acontecer. Já estava determinado. Porque como a Bíblia diz que o diabo, ele crê que estremece. Ele crê que estremece porque ele sabe quem Deus é. Ele conviveu, ele foi um anjo, um querubim ungido lá no céu, um anjo de luz. Então ele sabia que tudo que Deus falasse ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Só que ele lutava para atrasar, para fazer com que isso não acontecesse rápido. Ele sabia, e como agora ele sabe que já está separado para ele também o lago de fogo, né? E ele vem lutando para levar o máximo de pessoas com ele também. Entendeu? Assim como ele lutou no início para impedir que a sua cabeça fosse esmagada, ele continua lutando para levar o máximo de pessoas com ele para o lago de fogo, o qual já está preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa luta foi frenética, essa luta foi firme ali, sempre contra a criatura de Deus. E ele continua nos nossos dias de hoje, lutando. Nós podemos observar quantas e quantas são as lutas, as ciladas que o diabo procura causar para aqueles que têm chamados, para aqueles que são chamados por Deus para fazer a obra missionária. Assim como foi com Enoque, que Deus o arrebatou, Noé, que foi salvo do dilúvio, Abraão, Isaac e Jacó, de quem Deus suscitou a nação de Israel, José, Moisés, Sansão, Samuel, Davi, até quem Deus suscitou, até chegar em Jesus Cristo, o esmagador da cabeça da serpente, para a glória de Deus, quando Deus tirou
Abraão do meio de um povo idólatra para levá-lo à terra de Canaã. Com certeza Satanás deve ter suspeitado de algum plano divino para salvar a humanidade. E essa suspeita se concretizou quando ele soube que Deus havia prometido a Abraão que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Quem lê a história de Abraão na Bíblia sabe o quanto Satanás tentou destruí-lo. Sempre Satanás tentou destruí-lo, né, para que impedir, né, os propósitos de Deus na vida dele. E não é diferente comigo e com você não, meu irmão. Deus tem plano, Deus tem promessa na tua vida. Se você parar um pouquinho para observar, todos os dias existem barreiras, existem lutas que você tem que enfrentar. O diabo, ele arma cilada todos os dias, ele arma muitas coisas para querer parar a tua caminhada, para fazer com que você venha desistir, para fazer com que você venha pecar, para poder contar êxito na sua vida. Mas você é um escolhido por Deus. Você não pode parar, você não pode desistir. Lembre-se, você é um missionário de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você deve continuar nesta caminhada. Não deixe com que o diabo venha parar você. Amém? Nós vamos dar mais uma pausa e daqui a pouquinho nós voltaremos com mais um vídeo para o nosso estudo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.